Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso avô nasceu? Tu não te lembras da casinha pequenina, onde nosso avô nasceu? Tinha um coqueiro de lado que, coitado de saudades, já morreu. Tinha um coqueiro de lado que, coitado de saudades. O ano era 1903, início do século XX. A população brasileira era um pouco mais de 17 milhões de pessoas, sendo que mais da metade morava na zona rural. Há apenas 14 anos havia sido promulgada a libertação da escravatura e acabara de completar 13 anos do regime republicano no Brasil. A sociedade vivia sob a expectativa de um novo tempo e a modernidade já se fazia presente em alguns grandes centros. No pequeno município pernambucano de Triunfo, mais precisamente na Fazenda Icós, de propriedade do senhor Marçal Feitosa, nasce no dia 17 de agosto Rosa Pauferro do Nascimento, filha de Antônio Pauferro do Nascimento e Maria Ana de Jesus. A menina sonhava com os estudos, motivo que levou seus pais a se mudarem para a cidade de Conceição do Pinhacó, na Paraíba, onde, por esforços próprios, aprendeu a ler e a escrever. Em busca de melhores condições de trabalho, vieram para Serra Talhada, onde seus pais e irmãs passaram a prestar serviços à família Ribeiro. A tia Preta era uma dessas pessoas místicas. Possuía uma áurea digna de um anjo. Na sabedoria popular, era um poço de bondade, franzina, mansa e carinhosa, sempre a carregar um sorriso na face, que, em contraste com a sua tez, deixava evidenciar as dores e amores. Eu queria que o senhor se apresentasse rapidinho e contasse o seu grau de parentesco com Dona Rosa Pauferro. Bom, a minha tia era muito querida aqui na cidade, era Luiz Ebonte, segunda pessoa de Padre Jesus, aí o conhecimento é muito, da região toda. Foi Pauferro, todo o conhecimento tem, Pauferro, Belarmino, tem aqui, tem em Salgueiro, tem na Paraíba, tem no Recife. Aí qual o seu grau de parentesco? O senhor era o que de Dona Rosa Pauferro? Sobrinho, os pais sendo irmãos, ela é irmã do meu pai. E o senhor pode contar um pouquinho da família? Quantos irmãos eram? Os nomes? O senhor lembra? Eu não lembro dos meus avós, que eu não conheci. Sim. Nem da parte do meu pai, nem da minha mãe. Mas os irmãos de Rosa Pauferro, seu pai, os seus tios, suas tias? Zé Pauferro, Manuel Pauferro, Rosa Pauferro e Filomena. E o senhor chegou a conhecer Rosa Pauferro? Conheci. Todo final de semana eu estava lá, mas minha esposa. Eu ia assistir ela dar aula de escola, entendeu? Ela morava no quartinho, ela morava só. Mas tinha a família que ia visitar, ela dava aula lá dentro da Vila São Vicente, na Casa dos Pobres. Quando e onde a senhora conheceu Rosa Pauferro? Olha, eu conheci Dona Rosa Pauferro quando eu ainda era garota. Eu devia ter assim, de 8 até os 12 anos. Por quê? Eu morava na Rua 15 e a Casa dos Pobres ficava onde hoje é a creche da escola normal, sabe? Então era bem pertinho lá de casa. A gente se juntava sempre com as vizinhas à noite para levar resto de comida para lá, para a Casa dos Pobres. E Dona Rosa morava lá. Ela era uma espécie assim de diretora, né? A Rosa Pauferro, né, ela era de Triunfo. Ela estava tomando conta do asilo aqui. E nessa época,
O asilo, os idosos não eram aposentados, não. A maioria não era aposentado, não tem estatuto de idoso, não tinha essas proteções que tem hoje para o idoso. Então ela fazia milagre lá, para não deixar faltar nada, cuidando dos idosos. Dona Rosa Palfé é uma pessoa espetacular, uma criatura única. Eu conheci a Rosa Palfé quando eu veio estudar aqui em Serra Talhada. Era o Bando Torres. Era uma disciplina muito grande nessa época. A gente deixou tudo devagarzinho e foi se reunido lá numa sala para esperar essa pessoa que visse ensaiar a quartet, né? Aí eu fiquei naquela expectativa, né? Porque o diretor tinha recomendado que era para tudo ficar bem comportado e prestar atenção numa pessoa assim alta, não sei. Eu fui naquela expectativa. Aí chega aquela criatura, grandinha, pequena, e entrou para conversar com a gente sem nenhuma acanhamento, muito feliz, muito animada. Onde a novena, a noite foi lindíssima, a gente cantou muito bonito com ela também na hora. A aptidão da jovem Rosa, que logo passaria a ser chamada de Tia Preta, sempre foram os estudos. E ao conhecer a maestrina Isabel de Ângelo, de quem se torna dileta amiga, houve um despertar mágico para a música. O surpreendente fato sobre a sua trajetória de musicista é que foram necessárias apenas 8 aulas para que ela, aluna da maestrina Isabel, passasse a ensinar a mestra. Sendo assim, foi consagrada maestrina. Mais tarde, fundou a Escola de Música em Serra Talhada e passou a prestar serviços musicais nas igrejas, tocando órgão e serafina. Também criou o primeiro coral na Matriz da Penha, além de compor músicas sacras, valsas e hinos. Bom dia, meninada! Bom dia, tia Preta! Preparados para a aula de hoje? Sim! Muito bem. Foi professora de muitas meninas e meninos, que se tornaram notáveis músicos: Luiz Fogos, Seu Nogueira, Edésio e Severino Rufino, entre outros, que após suas aulas passaram a tocar na Filarmônica Vila Velhas. Ao ser convidada para o cargo de professora de música em Princesa Isabel, na Paraíba, deixou a cidade órfã de sua cândida presença por 4 anos. Dona Rosa Palfé, que ela era uma doutora em música sacra. Ela ensinava, tem muitos alunos que ensinavam música. Eu estudava porque nem tinha atração pela música e minha mãe achava que eu não devia estudar música. Ela era quem tomava conta do coral da Igreja Nossa Senhora da Penha. Tudo, eu tenho certeza como ela tem muita música sacra da autoria dela, né? Era uma pessoa muito, muito querida, todo mundo gostava. Não existia aquele preconceito porque ela era pretinha, de jeito nenhum. Preconceito sempre existiu, né? Mas com ela não tinha preconceito, não. Ela estava acima de tudo, a Rosa Palfé. É como se fosse uma santa, a irmã Dulce. Ela estava para a casa dos pobres, para Serra Talhada, como a irmã Dulce estava lá na Bahia. Lá. Então eu fiz muita amizade com Rosa e pude ver a grandeza de Rosa, a sabedoria divina mesmo. Tudo que ela fazia era perfeito. Tudo que ela pretendia realizar era com amor, com dedicação. Tomava conta da casa dos pobres, que nesse tempo era a casa dos pobres mesmo. Não tinha nenhum luxo, vivia de doação. Tinha sempre aquelas pessoas que tomavam conta, mas não era como agora, que já tem outra estrutura, não era. E era uma pessoa muito caridosa, uma pessoa de Deus mesmo. A esperança do cristão recebe, ó Virgem da Penha, o nosso fiel coração. Faz algo um pouco. Recebe, ó Virgem da Penha, nosso fiel coração. Recebe, ó Virgem da Penha, nosso fiel coração.
és digna de outros louvores, que aos anjos venham cantar, mais alto convém a nós pecadores, teu auxílio implorar. Rosa Pauferro era uma mulher de fé e muito devota. No entanto, só conseguiu fazer sua primeira comunhão em 1940. Depois de muito tempo, eu me formei, passei uma temporada em Calumbi e volto para essa talhada. Eu pedi para Jesus para ser catequista. Então, quem era catequista também aqui em Serra Talhada já há muito tempo? Rosa Pauferro. Então, nessa época, nós tivemos uma convivência bem aproximada. Bom, foi na época que a gente fazia a primeira comunhão, né? Fazia a primeira comunhão lá na Casa dos Pobres. Além dos cantos, né, da primeira comunhão que a gente cantava, ela ensinava os cantos e o catecismo, onde a gente aprendia realmente a palavra de Deus. A gente fazia a primeira comunhão realmente sabendo tudo sobre o catecismo, as orações, a gente tinha que saber tudo. E ela era impecável nisso, né? A gente saía da aula de catecismo sabendo tudo. Eu morava lá próximo à Casa dos Pobres, a gente morava ali perto do posto 3 irmãos, eu subia correndo naquela hora porque a gente tinha que ser pontual, né? Ela era bem pontual. E a gente chegava lá e só em olhar para ela a gente já sentia aquela luz, aquela alegria, aquela vontade, sabe? É uma coisa assim que a gente fecha os olhos e vê, né? Aquele amor, aquela luz, né? Aquela bondade, sabe? Então uma pessoa que irradiava bondade e perfeição, uma pessoa linda, linda, linda por dentro, com a alegria que eu nunca vou esquecer. Eu na infância, ela mandava eu sair lutar com os coleguinhas, aí pegava aí por dentro desse rio Pajeú, para caçar aquelas peninhas de galça. Ela fazia aqueles anjinhos. Era ela que fazia, com as peninhas de que ela mandava eu ajuntar 2 meses, 3 meses antes, para ela ir se alicerçando lá, para quando ela for preparar, tá tudo pronto. A tia Preta tinha um modesto, porém significativo sonho que a acalentava há décadas. Recebeu o título de cidadã serratalhadense. Ela confessou esse desejo numa entrevista ao professor e historiador Dierson Ribeiro para o recém-criado Jornal Desafio, em 1988. A partir de então, houve campanha para que se realizasse o pleito. Somente em 19 de setembro de 1991, no Salão Nobre da Escola Normal, aos 88 anos, a maestrina recebeu o tão almejado título de cidadã serratalhadense, pleiteado pelo vereador Frederico Alves de Barros, conhecido por Beba Vieira. Ela recebeu essa e outras significativas homenagens pelos serviços prestados com a música. Na festa de setembro de 2013, eu era uma das coordenadoras da festa. E como todo ano os coordenadores de escola vai ser homenageado, nesse ano, na relação de nomes, surgiu o nome de Rosa. Cada coordenador ia defender um nome e eu pedi para defender Rosa. Então eu expliquei por que o nome de Rosa naquela relação. Porque Rosa foi única. Rosa deixou uma marca insubstituível pela sua conduta, pela sua meiguice, pela sua pobreza, pelas suas características humanas, pela sua devoção para com os pobres. Ela foi uma grande pessoa, uma grande mulher, uma grande mulher. A Rosa da Serra não se casou. Dedicou-se à música, à igreja e aos necessitados, como voluntária na Casa dos Pobres, que funcionava na Rua Padre Ferraz, prédio onde hoje funciona a creche Imaculada Conceição, que na década de 1960 recebeu nova sede no endereço atual. A senhora pode contar a história do Caixão Solidário? Ah, sim. Na Casa dos Pobres existia o Caixão da Caridade. Esse caixão, segundo eu soube, quem conseguiu ir para lá foi o senhor Augusto Duarte, porque ele era vicentino. Dona Rosa Pauferro não era franciscana, ela era vicentina. Ela foi uma pessoa muito pobre,
que não podia comprar o caixão, que nesse tempo tudo era muito caro. Então aquele caixão era emprestado, aquela pessoa que estava precisando, enterravam lá na cova, na terra mesmo, e o caixão era devolvido para casa dos pobres. É um caixão só para enterrar quem precisasse. Cuidou desde sempre voluntariamente de idosos, na Casa dos Pobres, depois de abrigou Ana Ribeiro. E nos últimos anos de vida passou a ser moradora do local, vindo a falecer em 2 de agosto de 1994, faltando exatamente 15 dias para completar 91 anos. A história da música em Serra Talhada deve ser contada antes e depois da maestrina Rosa Paufer. Sua voz, sua pele preta, seus olhos brilhantes e seu sorriso amável eram uma só harmonia. Suas palavras e seus solfejos de sabedoria musical em perfeita cadência. Rosa Paufer era música. Sua memória precisa ser preservada. E sua história como maestrina afamada, pessoa caridosa e heroína do seu tempo, deve permanecer viva para que as gerações futuras a conheçam e a reverenciem.